mas nenhuma prova concreta de que nós reencarnemos. O Vedanta é muito claro nesse ponto, ao dizer que o que reencarna são as vasanas. Mas exige toda uma sutileza de compreensão nesse sentido, porque quando se diz que o que reencarna são as vasanas, não está se dizendo que este eu imaginário que se formou nessa vida, conhecido como Tânia, é o que vai reencarnar na próxima existência. Não. O que reencarnou nessa existência atual, que tomou um corpo, foram as vasanas que sobraram de uma vida anterior. Essas vasanas, associadas a possíveis outras vasanas que se formaram nessa vida, é que produziram este eu imaginário aí, Tânia. Como eu te falei num outro áudio, este eu imaginário nada mais é que um conjunto de referenciais operando, né, Tânia? É o seu ego, a sua autoimagem. Então, como é que você se vê? E como é que você atua? Você se vê como uma pessoa espiritualizada, que pratica autoinvestigação, karma yoga, que tem alguns gostos e aversões. Entre esses gostos está o estudo, o interesse pelos temas da espiritualidade, da não dualidade. Entre as suas aversões atualmente está tudo que possa causar algum tipo de transtorno ou agitação mental, ansiedade. Então, em linhas gerais, essa é a Tânia, né? Entretanto, né, nós sabemos que essa é uma identidade secundária, produzida. Que a identidade primária, a identidade real, é a consciência. Somos nós, consciência, vendo Tânia surgir, se formar e atuar. Mas Tânia tem que entender que quando ela fala que é Tânia, né? Quando a mente diz aí, eu sou Tânia, essa mente tem que entender que Tânia não é só Tânia. Não é apenas essa autoimagem que ela tem de si própria. Porque muitos dos comportamentos e das ações que Tânia tem não vêm dela. Vêm de vasanas e tendências que muitas vezes, algumas delas, Tânia nem mesmo conhece. Tânia desconhece completamente porque elas são inconscientes. O que quer dizer aqui inconsciente? Inconsciente quer dizer que não é conhecido por Tânia. Este conjunto de referenciais que na mente toma, por assim dizer, entre aspas, a forma de uma pessoa, e este conjunto de referenciais, em boa parte das situações ou dos estímulos que se apresentam a este corpo-mente, nas situações cotidianas da vida, esse conjunto de referenciais tenta responder a esses estímulos de maneira apropriada, de maneira que não traga mais danos ou mais perturbações. É isso que é Tânia, um conjunto de referenciais. Lembra lá do outro áudio que eu te mandei. E existem muitas vasanas, muitas tendências que Tânia, este conjunto de referenciais, este corpo de conhecimentos aí na mente, desconhece. Tânia é, por assim dizer, somente um ponto de vista que vê, que age, que atua, que conhece, de acordo com o rol de referenciais e conhecimentos que tem. Mas a mente ao qual Tânia habita e que também responde aos estímulos que o corpo-mente recebe, é composta de muito mais material, por assim dizer, do que a própria Tânia. Esse ponto de vista. Pensa, conhecer.
Vamos pensar no processo de geração de vida no mundo, para a gente usar como analogia. Então, vamos pegar lá a semente de uma maçã. Então, tem lá o pé de maçã, deu macieira, né? Deu várias maçãs. E aí, de uma dessas maçãs tem uma semente. Dentro daquela semente existe um potencial incrível de se transformar numa macieira e produzir várias maçãs durante vários anos. Só que esse potencial, embora exista ali dentro daquela semente, Tânia, ele não é visto. Eu não consigo abrir a semente e ver ali um pé de maçã com muitas maçãs. Nem mesmo a ciência, o que eles vão conseguir ver são células. Células com potencialidade de se transformar em algo diferente delas mesmas. E aí, quando essa semente encontra o solo adequado, o lugar adequado, ela pode então se manifestar com tudo que ela tem nela. É assim que acontece a vida em todos os planos. Algo muito pequeno, muito menor, como uma célula, por exemplo, traz dentro dela todo um campo de potencialidades. Então aí vamos pensar como é que esse processo acontece com a gente, né? Nós, jivas, seres humanos. Vasanas são tendências, são uma espécie de impulsos na forma de desejos ou medos que visam satisfação ou autoproteção. A gente pode dizer que visa sempre satisfação, porque a autoproteção é satisfação, manter o nível de satisfação que se tem. Autopreservação, segurança, enfim, todos esses instintos aí de preservação da vida. E os desejos, como você sabe, são os estímulos que existem no corpo-mente para a busca e obtenção de mais satisfação, mais prazer, mais bem-estar. Então, o ser humano é basicamente formado disso, de vasanas de autopreservação e vasanas de busca de autossatisfação. Então, vamos imaginar que na morte do corpo físico, o corpo sutil, que é a mente, ou todo esse conjunto de vasanas, ele sobrevive porque ele não é matéria, certo? O que é destruído é matéria densa. A matéria sutil, ela não é sujeita às mesmas leis que a matéria densa. Um pensamento não morre, eu não consigo dar um tiro no pensamento aí na sua cabeça e ele morrer. Pensamentos podem ser transformados, transcendidos, modificados. Essa seria, por assim dizer, entre aspas, a forma de matá-los. Diferentemente de um corpo físico, de uma matéria sutil, né? Que pode ser, de fato, acabado, por assim dizer, dissolvido, enfim. Bom, então, com a morte do corpo físico, o corpo sutil permanece com as suas tendências. Então, vamos imaginar, assim, uma mente de uma pessoa com muita avareza, muito egoísmo, muito autocentrada, né? Então, isso aí permanece. Em forma de semente, sabe lá igual a sementezinha da maçã? Que se encontrar um solo adequado vai brotar? Essas vasanas aí, que sobrevivem, né, no corpo sutil, com a morte do corpo físico, elas ficam em algum lugar aí deste amplo espaço da consciência, meio que, entre aspas, esperando o solo fértil, que seria um corpo físico. Um corpo físico adequado ao seu desenvolvimento. Veja, tem plantas que só florescem no deserto.
Tem plantas que só florescem em ambientes extremamente frios. Tem plantas que só florescem em ambientes tropicais. E tem vassanas que só florescem, por assim dizer, num corpo físico adequado. E o que seria esse corpo físico adequado? Veja, Tânia, nós estamos aqui no terreno da especulação, tá? Eu não tô afirmando nada. Eu tô te passando o que eu li sobre isso, o que eu compreendi, mas é especulação. Ninguém nunca voltou, né? Nenhuma mente, nenhum corpo sutil voltou no pós-morte e atestou realmente que a coisa é assim. Porque se a gente for acreditar nessas canalizações, nessas comunicações mediúnicas aí, né, do pessoal mais desse lance da espiritualidade aí, kardecista e tal, a gente vai ter que acreditar em todas elas, porque tem umas que falam de ET, tem outras que falam de Jesus Cristo, tem outras que é uns Buda lá falando, ó, tá? Então assim... Bom, se tu acreditar em uma, tu vai ter que acreditar em todas. Então eu fico assim, tipo, sabe, só olhando assim, meio de canto de olho, falando, e fico na minha. Mas então, isso posto, né, que nós estamos no terreno da especulação. Quando um corpo se forma, um novo corpo, né, você vai lá, você casou, né, e vão ter um filhinho, você e seu marido. Este corpo e essa mente que vai surgir ali, ele é uma herança, ele já se forma a partir de uma herança genética e psíquica. Então a gente não herda só as características físicas, a gente não é só uma mistura das características físicas dos nossos pais e, portanto, de algumas gerações anteriores a eles, já que eles também são formados dessas gerações. Nós também herdamos características psíquicas, traços de personalidade, tendências mentais, em outras palavras, vassanas. E supondo que teu marido, você são pessoas avarentas, egoístas, esse bebezinho aí que vai nascer vai vir já também com algumas dessas tendências. E aí aquela sementinha lá, sabe, aquele corpo sutil, aquelas vassanas que estão lá perdidas em algum lugar desse universo causal. Vedanta vai chamar de lokas, ou é o budismo, sei lá quem que chama isso de lokas. Elas vão ser atraídas àquele corpo, aquela nova vida. Porque aquele novo corpo, aquela nova vida é uma terra fértil onde elas podem se desenvolver. E aí é como que se por magnetismo elas fossem atraídas e se inserissem ali. Se associassem às tendências que já são, por assim dizer, a base daquele novo corpo sutil que está se formando, e elas se associam e juntas vão originar aí novamente um novo corpo sutil que, a partir de suas tendências inatas, adquiridas, antes desta mente propriamente dita começar a participar do mundo ao seu redor, né, do mundo material, essas vassanas vão formar uma espécie de base a partir da qual essa mente vai começar a operar. E nada é fechado, nada é determinado, né? Então, assim, aquela mente, uma vez em contato com o ambiente, vai sofrer influências desse ambiente que poderão fortalecer ou
minimizar e até dissolver essas vasanas. Vamos imaginar que o pai e a mãe avarento morram e essa criança seja adotada por uma família cujos valores ou cujas vasanas são muito diferentes da família anterior. Como ali nesse novo ambiente não vai ter espaço para as vasanas que habitam este corpo sutil se desenvolverem, elas acabam por serem minimizadas, talvez até dissolvidas, transformadas, e em seu lugar surgem novas vasanas que serão cultivadas, por assim dizer. Vamos imaginar uma família muito espiritualizada, por exemplo, né? Então, vasanas espirituais serão cultivadas no lugar dessas vasanas, assim, mais mundanas, mais primitivas, instintivas. E em outros casos, se não dissolvidas, né, como eu falei, minimizadas, elas ficam ali, não manifestas. Por exemplo, na psicologia existem estudos, assim, diversos estudos de crianças que vieram de pais alcoólatras, drogaditos, e que foram adotadas por outras famílias, que o álcool, a droga passava longe, mas que em algum momento de suas vidas, essas pessoas já adultas ou jovens tomaram contato com a bebida, por exemplo, e dali, daquele primeiro contato, surge um alcoolismo. Ou seja, a vasana estava ali quietinha até que a sensação foi desperta e isso despertou uma série de tendências inconscientes que já estavam ali. Lembra que eu falei lá no comecinho do áudio que a mente da Tânia não é só a Tânia, a mente é muito mais do que a Tânia pensa conhecer? E por outro lado, também existem estudos, veja, nada é regra, hein? Em Nietzsche tudo é possível. O Arlindo falou isso uma vez, eu morri de rir. Mesmo essa pessoa, né, tendo vindo de uma família alcoólatra e tal, talvez ela tome contato com álcool e não vê a menor graça. Eu, por exemplo, venho de uma família fumantes, todos fumantes. Pai, mãe, tios, tias, tal. Nunca vi graça em cigarro, nunca fumei. Também nasci com problemas respiratórios, né, talvez por conta dessa fumaçaiada à minha volta. Enfim, a bronquite me salvou do vício, me salvou da vasana, sei lá, sabe? O fato é que não existem regras, né? É um campo, assim, de especulação mesmo. Mas que, de certa forma, faz muito sentido, né, Tânia? Faz muito sentido. Então, é isso que nos origina como seres humanos. É todo esse processo. Nós, Tânia, somos frutos das vasanas. A Wanda foi formada por elas, literalmente. Sabe, eu lembro que com 10, 11 anos eu já tinha essa angústia aqui comigo de que, quem eu sou? Que mundo é esse? Quem criou isso? Eu já tinha um monte de dúvida, sabe? Fazia umas perguntas assim no catecismo que deixava a professora puta da vida. Aquelas perguntas básicas, né? Se Deus é todo poderoso, por que ele permite o mal? Por que ele permite a doença? Por que ele não destrói o diabo? Aquela, né? Enfim. Já era assaltada por essas angústias. Provavelmente frutos da vasana espiritual muito forte que tem aqui. Que vem, sim, provavelmente de vidas anteriores e que se manifesta novamente num novo corpo, numa nova existência e vai produzir um eu espiritualizado que vai buscar, e essa vasana só vai cessar quando essa resposta é encontrada. E no caso de outras vasanas, como vícios, né, compulsões, por exemplo, elas só vão cessar quando a própria mente como um todo, que não é formada só pelaquela vasana, entender que a satisfação obtida pelaquela vasana, ela cobra um preço muito alto e não traz de fato felicidade.
Então, no modo geral, a verdade é que toda vassana, toda ela, se resolve com conhecimento. Lembra quando eu falei que o corpo sutil não tá exposto às mesmas leis do corpo físico? Se eu quiser acabar com a vida do seu corpo físico agora, é só dar um tiro, acabou. Não tem mais esse corpo, nunca mais. Mas o corpo sutil não. Tudo que faz parte dele só pode ser transcendido, resolvido com entendimento, com conhecimento. E muitas vezes existem conhecimentos parciais que libertam, né? Que eu tô chamando de conhecimentos parciais. Esses conhecimentos mesmo aí do samsara, né? Algumas pessoas em processos de terapia, né? Sejam das mais diversas, não tô falando só de psicologia, não. Terapias energéticas mesmo, os trabalhos energéticos aí da linha mais holística, conseguem resolver muitas tendências, muitas vassanas perturbadoras, né? Ou, nas palavras do Vedanta, vinculantes, né? Que são aquelas vassanas que trazem problemas, agitação mental, que trazem uma certa escravidão, algiva, né? Porque o tornam dependente da satisfação dessas vassanas para que ele, enfim, consiga viver em paz, sabe? Porque assim, bateu vontade de fumar um cigarro, né? Enquanto não fumar um cigarro, não consegue funcionar, né? Não consegue trabalhar, não consegue fazer outras coisas, fica irritado. Então ele vira escravo daquela vassana. Tem que satisfazer aquilo. Então muitas terapias aí acabam funcionando para algumas coisas, mas o que resolve, né? O que resolve de verdade é o autoconhecimento. É saber quem eu sou. Porque é só isso que de verdade pode transformar, por assim dizer, essa mente. É de fato somente o autoconhecimento que pode resolver e pôr fim a todas essas identificações equivocadas. Porque entenda, Tânia, que a identificação, ela também não é só mental, nós somos um todo, nós somos energia. Nós, mente e corpo, somos energia, somos pensamentos, somos emoções. Nós funcionamos, nós operamos a partir desses 5 coxas, ou 5 baías, né, que Vedanta vai falar. Que é o corpo, mente, intelecto, emoções, prana, essas coisaradas aí que eu não estudo a fundo isso, não. Então, assim, por exemplo, num vício de cigarro, muitas vezes ele pode começar, né? Começou, inclusive, assim, com muitas pessoas, por achar legal. Começa assim, na mente, né? No cognitivo ali, no emocional, por assim dizer. Ai, que legal, a pessoa fumando, ela parece descolada, livre, é tão bonita, não sei o que, vou começar a fumar. Aí engasga pra caramba no começo, né, mas como que é aquela autoimagem, né, como que é parecer legal, descolado e tal, insiste, né, até que um dia o organismo aceita. E aí o organismo também se identifica, ou uma palavra melhor, se cola aquela sensação que o cigarro passa a produzir, e aí cria dependência física, né? E depois de um tempo, quando a pessoa amadurece, vê que aquilo tá fazendo mal, e que ela quer largar, você veja, Tânia, ela abandona, ela dissolve, por assim dizer, aquela identificação cognitiva de achar cigarro legal, de achar bonito quem fuma, de achar descolado. Ela transcende, ela supera tudo isso aí, simplesmente dissolve essas representações, essas identificações. Mas aí, a identificação física, energética persiste. E essa é a mais difícil de resolver. Porque exige todo um trabalho
de contenção mesmo, né? De diminuir a frequência com que essa vassana, essa desfeita. Então, um trabalho de contenção, um trabalho de repressão, de dizer não a ela, um trabalho de fortalecimento do novo eu imaginário, o eu espiritualizado, né? Desse conjunto de referenciais que sabe que aquela vassana é danosa. Portanto, então, um trabalho de fortalecimento para que este eu, né, que é o que direciona, na maioria das situações, o barco, possa fazer um enfrentamento desta vassana. Acho que eu falei num outro áudio com você, eu não lembro se foi com você ou se eu escrevi isso na comunidade, já nem lembro, mas é tanta coisa. Mas que a gente pode dizer que esse eu, a Wanda, a Tânia, eles funcionam também como uma vassana, entende? É uma tendência a agir, reagir de determinada maneira no mundo. Então, essa vassana, eu, Wanda, começa a fazer um trabalho de enfrentamento mesmo, de oposição a essa outra vassana, né? No caso aqui, tô dando o exemplo do cigarro, que habita, que existe aqui nessa mente também, que quer se manifestar, que quer se expressar, mas que de uma forma que coloca em risco todo o sistema, por assim dizer, né? Porque se der um câncer, vai todo mundo pro pau. O tema é: ninguém mais vai se satisfazer nessa porra aqui. Acabou. A entidade experienciadora. Então, é como se a vassana ela fosse ser resolvida no nível da vassana, sabe? A Mitya o que é de Mitya. Não é que dá a César o que é de César, então. Dá a Mitya o que é de Mitya. Resolve em Mitya o que é de Mitya. Em Satya o que é de Satya. O reconhecimento da nossa natureza como consciência vai provocar uma transformação cognitiva. Essa transformação cognitiva na mente, que é sempre a mente que está se transformando, vai fazer com que essa mente busque fortalecer as vassanas existentes aí, ou desenvolver novas vassanas que tragam mais paz, mais tranquilidade para a vida do Jiva como um todo. E essas vassanas vão buscar combater, se opor às vassanas que existem aí, que trazem desarmonia, descontentamento, sofrimento, entende? É assim que o autoconhecimento atua. Não é que você vai assim, eu sou consciência, pronto, acabou tudo. Não vai ter mais vício, não vai ter mais nenhum tipo de compulsão, nenhum tipo de tendência mental desagradável. Não, filho, não é assim. Ai, quem dera fosse. Quem dera. Eu estava com toda a minha vida, eu, Jiva, toda a minha vida resolvida. Mas não é assim. Porra, nossa, já vai para 30 minutos de áudio. Eu vou parar aqui. Vou continuar no outro, senão não vou conseguir mandar isso aqui para você. Vai ultrapassar os MB. Então, esse lance da reencarnação, Tânia, ele